Seja muito bem-vindo a mais um caso criminal. Muito prazer, o meu nome é Jéssica Barbosa e se você, assim como eu, gosta de assistir casos criminais e documentários, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você curtir no final, deixe o seu like para apoiar o nosso canal. Lembrando que os vídeos saem de quinta e domingo às 21 horas. O caso criminal de hoje é bem típico de um relacionamento abusivo que terminou da pior forma possível. E aqui já fica o alerta para a gente se atentar aos sinais de um relacionamento abusivo, que muitas vezes a gente mesmo está dentro de um relacionamento, mas não consegue perceber os sinais que vai dar problema lá na frente. Primeiro a gente vai conhecer quem foi o criminoso da história, o assassino, e que era o manipulador de todo esse caso. Clayton Anderson nasceu em 9 de janeiro de 1976 na Nova Zelândia. A família do Clayton descreveu ele como um menino que não se dava muito bem com mudanças. Ele era um menino muito ansioso, era muito retraído, gostava, sabe, aquela criança que gosta de ficar na dela, aquela criança que gosta de ficar quieta, que não gosta de interagir, não gosta de nada fora da rotina. Aos 14 anos, ele já era tido ali como um garoto prodígio, porque apesar desse lado dele aí de ser bem retraído, ele era muito inteligente. Talvez até tenha alguma ligação, né? Ele não gostava muito aí de estar no meio das pessoas, mas ele era um garoto muito inteligente. Então, aos 14 anos, isso já chamou a atenção dos professores e dos pais. E não demorou muito para a vida dele já começar a decolar desde os seus 14 anos. Como ele era um cara muito assim focado, ele foi para a área da economia. Então ele cursou uma faculdade de economia e ele era muito focado. Ele tinha uma ganância, uma sede, uma vontade de crescer na vida e de ter as suas coisas. Então ele rapidamente, né, depois que ele já saiu da faculdade, ele já estava com a vida dele muito bem estabelecida. Apesar da vida profissional do Clayton estar indo de vento em polpa, a vida amorosa dele era completamente o oposto. Era uma vida muito conturbada, os relacionamentos dele não iam para frente, ele não conseguia manter nenhum tipo de relacionamento, nem com uma garota, nem com amigos. Agora vamos saber quem que era Sophie, que foi, infelizmente, a vítima do nosso caso. Sophie Kate Elliott nasceu em 11 de junho de 1985 na Nova Zelândia. A família dela era composta por 5 pessoas. O seu pai, chamado Gilbert, e a sua mãe, que chamava Leslie, e mais seus 2 irmãos. Ela sempre foi tida como uma garota que era sonhadora, confiante, alegre, que gostava de balé, assim como muitas meninas ali do bairro dela. E a Sophie, ela não era só talentosa com relacionamentos, que ela se dava bem com todo mundo, mas ela também era muito boa na parte artística. Ela gostava de balé, ela gostava de toda essa parte artística, totalmente diferente do Clayton, né? É aquele velho ditado, né? Parece que os opostos se atraem. Na época de toda a história, a Sophie estava com 22 anos e ela estava cursando também a faculdade de economia. Então, é aí que tudo começa a se encaixar. Nessa época, a Sophie estava com 22 anos e o Clayton estava com 33 anos. Nessa época, ele já era professor na universidade. Então, em uma certa noite, a Sophie estava lá na biblioteca estudando e o Clayton acabou saindo ali da aula e acabou chamando ela para jantar. Ela aceitou o convite, por que não, né? E foi aí que eles começaram um romance, que de começo parecia ser um romance que agregaria até na vida da Sophie, né? Porque ele era um cara muito mais experiente, já era professor de economia. E ele parecia até ser um cara legal. Mas não demora muito para tudo começar já dá problema desde o início. Como o Clayton, ele era mais velho do que a Sophie, não que isso justifique, né?
Mas uma coisa que a Sophie sempre reclamava, e desde o comecinho ali ela já começou a falar para a mãe dela, que ela achava muito estranho o jeito do Clayton. Por quê? Ela mandava mensagem, ele não respondia, parece que ele ignorava ela. E essa falta de atenção dele, isso acabava motivando ela a correr atrás dele. Então imaginem já o ciclo que era, né? Ele dava um fora nela, ela ia atrás dele. E aí depois que ele via que estava perdendo ela, e ele ia atrás dela. Aquele rolo, né? E ela já tinha comentado isso com a mãe, que achava estranho, que não era uma coisa que fluía naturalmente. O Clayton também, ele gostava de humilhar a Sophie. Então ele fazia críticas na aparência dela, falava que ela era feia, falava que ela era gorda, que o nariz dela não combinava com os olhos, que os olhos dela eram muito juntos, e sempre elogiando as ex-parceiras dele, né? Então imaginem a situação, né? E ele muito lindo, maravilhoso, né, para poder falar alguma coisa dela, né? Mas isso já demonstra quanto ele era inseguro, provavelmente por ela ser uma moça linda, comunicativa, alegre, e ele ser um pé no saco, né? Vamos falar bem assim. Então, para deixar ela ali no mesmo patamar que ele, né, com a autoestima lá embaixo, ele gostava de ficar fazendo essas críticas contra ela. A Sophie, ela já estava assim de saco cheio desse relacionamento, desse vai e volta, não era um relacionamento saudável, obviamente, e ela já estava no último ano de economia. Isso foi em 2007. Então, assim que ela estava já terminando esse ano, ela se candidatou para uma vaga de emprego em uma outra cidade. E para sorte dela, deu certo. Mas o Clayton, ele não curtiu muito a ideia dela ir embora, mesmo que eles não estavam mais juntos, porque eles terminavam e voltavam, aquele relacionamento vai e volta, briga, faz as pazes, aí volta. E ela já estava de saco cheio e ela queria recomeçar a vida dela em um outro lugar, com novas pessoas, áreas diferentes. Mas o Clayton também ele não quis ficar por baixo e ele conseguiu um outro diploma em PhD. Ele também estava feliz e até quis fazer uma festa e convidou a Sophie. Ela foi de prontidão nessa festa, nessa outra formatura aí do Clayton, até se prontificou a tirar as fotos da formatura. Então, assim, parecia que eles se davam muito bem como amigos, mas no relacionamento não dava certo. Ela tinha na cabeça dela que eles poderiam ser amigos, mas parece que para o Clayton não era bem assim. Após essas formaturas que tiveram, ela montou um álbum para ele, para ficar de lembrança para ele do que eles passaram, né? Então, isso demonstra como ela realmente tinha um carinho genuíno por ele. Ela não tinha aquela obsessão como ele descreveu bem no começo, que ela ficava correndo atrás dele e tal. Ela parecia, por ser até bem mais nova do que ele, parecia que ela era muito mais centrada e inteligente do que ele. E olha só, né, uma atitude tão bacana da Sophie, né, de fazer esse álbum de recordação, né, deles, e ela foi na casa dele para levar esse álbum. Chegando lá, o Clayton achou que ela talvez quisesse algo a mais com ele e começou a insistir para eles irem para o quarto. E ela tinha deixado já bem claro que a intenção dela não era essa, que a intenção dela era que eles permanecessem só como amigos. E é aí que o Clayton ele decide pegá-la à força. É quando ela sai depois correndo, se tranca dentro do carro dela. Ele começa a bater no vidro do carro dela, falando que ainda iria matá-la. Então a Sophie chega na casa dela, desabafa com a mãe. Imagina o jeito que essa menina chegou, desesperada, né? E fala pra mãe, pelo visto, eu e ele, a gente não vai poder nem ter uma amizade, porque nunca mais eu quero passar por uma coisa dessa, né? A pessoa querer forçar algo, isso daí é inadmissível. Então ela decide mesmo se afastar e nem ter mais amizade com ele. Então é no dia 9 de janeiro de 2008
que a Sophie estava com a mãe dela em casa arrumando as malas, porque ela já estava de mudança, já estava toda feliz que ela iria embora dali, ia recomeçar a vida dela. E o Clayton toca a campainha da casa dela. Então a mãe da Sophie abre a porta. Ele fala que tá ali como amigo, que ele só quer entregar um presente para Sophie, que vai ser a despedida deles e tudo bem. A mãe fica meio assim, né? Mas ninguém pensa que o pior pode vir a acontecer, né? Então, a Sophie recebe ele e fala para ele, olha, vamos lá então pro quarto, porque eu estou arrumando minhas coisas e eu não tenho muito tempo. Você tem que ser rápido, que você quiser conversar, a gente conversa, mas tem que ser rápido. E basicamente essas foram as últimas palavras dela que a mãe escutou. Porque após ela subir no quarto, o Clayton ficou num canto parado sem falar nada. E ela arrumando as coisas dela para ir embora. E ele lá, parado, estranhamente parado, sem falar nada com ela. Foi então que a mãe da Sophie começou a ouvir gritos de para. Assim que ela subiu no quarto, ela viu que a porta estava trancada. Ela tentou jogar o corpo dela para abrir a porta. Ela não conseguia. E ela desceu correndo para ligar para a emergência, desesperada, porque ela sabia que o pior estava acontecendo. Após ela ligar para a emergência, ela corre novamente para o quarto e arrebenta a maçaneta ali e consegue entrar no quarto. E quando ela entra, ela se depara com a seguinte cena. O Clayton estava com uma faca na mão e ele estava muito nervoso. A Sophie estava caída no chão, sem se mexer. Como o Clayton estava ainda dentro do quarto, a mãe dela saiu correndo e se escondeu na garagem, porque ela viu que a filha já estava ali toda esfaqueada e que provavelmente ela seria a próxima vítima. Então ela sai correndo e se tranca dentro da garagem até os policiais chegarem. Assim que os policiais chegaram na casa da Sophie, eles se depararam com ela caída no chão, o Clayton segurando uma faca e uma tesoura. Ele aparentemente ali em estado de choque, sem nenhum tipo de reação. Então os policiais perguntaram por que você fez isso? E ele simplesmente respondeu que acabou matando a Sophie porque ela estava fazendo ele sentir dor. Ele imediatamente foi preso. O legista constatou que a morte da Sophie foi porque ela teve muita perda de sangue. Então foram 216 golpes. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Sobrou praticamente nada dela, né? Ela ficou inteira picotada. Porque 216 golpes de um homem em uma mulher é muita coisa. Ela teve diversos golpes no coração, no pulmão. Ela teve os mamilos arrancados de tantos golpes, ela não tinha mais os mamilos. O rosto dela também estava todo desfigurado. Bom, com Clayton já ali na cadeia, né? O julgamento dele começou em 2009. Os advogados de defesa do Clayton queriam alegar ali como se a Sophie fosse uma mulher, assim, da vida, assim, digamos assim, sabe? Que ela era obcecada por ele, que ela saía com vários caras, que ela não valia nada. Basicamente, imaginem para os pais da Sophie estarem num julgamento, né? Porque a filha foi assassinada e ainda ter que escutar essas coisas dos advogados falando da filha. Né? Então vocês imaginem como que foi esse tipo de julgamento, porque eles queriam, né, de qualquer forma ali diminuir a pena do Clayton, né? Porque tirar a pena não tinha como, porque ele foi pego ali em flagrante. Mas eles tentaram de todas as formas jogar a culpa na vítima, para vocês verem que não é muito diferente daqui do Brasil, né? No julgamento, o juiz quis entender o porquê essa raiva toda da Sophie. E por que foram tantas facadas assim no rosto e no coração, nos mamilos dela, né? Porque isso é bem característico de quem quer desfigurar a outra pessoa, né? E foi exatamente isso que o juiz perguntou para ele. Ele falou que ele nem lembrava
que ele tinha esfaqueado os mamilos dela, nem lembrava do rosto dela. Tipo, um cara bem assim, tanto faz, né? Mas isso ficou bem claro pro juiz que ele fez isso por conta da beleza da Sophie mesmo, de uma forma de descaracterizá-la, sabe? E uma coisa também que ele falou que ele tava com muita raiva dela é porque ai, gente, é tão absurdo. É porque ela acabou criticando o órgão genital dele, falando que era muito pequeno. E isso acabou deixando ele muito revoltado e fez com que ele ficasse com mais raiva dela. Então, e foi constatado também que o crime foi premeditado. Por quê? A faca do crime foi ele que levou para a casa da Sophie, né? Não era uma casa que já estava na casa da Sophie. Então, ele quis alegar que ele agiu na emoção, mas foi constatado que aquela faca nem era de lá, a faca era dele. Então, né, é lógico já, né? Foi constatado também que o Clayton ele fazia uso de medicamentos para ansiedade, mas também que não tinham nada a ver de alterar alguma coisa nele que fosse, né, fazer com que ele ficasse transtornado. Não, muito pelo contrário. Esses remédios eram para ajudá-lo e não piorar a situação. Então o juiz decretou uma pena, uma prisão perpétua para ele, sendo que ele só pode pedir liberdade condicional depois que ele cumprir 18 anos. A mãe da Sophie, tadinha, gente, nossa, ela criou até uma fundação, sabe? Uma ONG para ajudar as mulheres a identificarem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, como esse relacionamento que foi da filha dela, porque ela perdeu a filha de uma forma brutal, gente, 216 golpes, né? Então ela acabou fazendo essa fundação, mas depois de alguns anos ela começou a desenvolver mal de Parkinson e acabou passando essa fundação para outras pessoas. Mas essa fundação ainda existe. Bom, gente, esse foi o nosso caso criminal de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, lembrando que os vídeos são todas as quintas e domingos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um beijo, tchau.